meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está de cenário novo porque eu estou viajando, né? Como vocês sabem, eu sou home office, minha assessoria acadêmica, ela continua, mas eu posso estar viajando pela questão, né, de a gente ter o trabalho nosso online, tá bom? E hoje eu vim trazer para vocês 6 pontos fundamentais para você fazer um slide, uma apresentação de sucesso aí, né, no seu TCC. Vamos lá? A primeira coisa que eu considero fundamental é que você conheça muito o seu tema de estudo. Pessoal, realmente é uma realidade. O que eu considero sempre e falo para os alunos é que, no mínimo, 6 meses antes de você fazer, né, o seu TCC, de você entrar no último semestre da sua faculdade, que você já comece a conhecer o tema base que você quer falar e que você comece a se aprofundar. Por quê? Quando você chegar no momento de fazer o seu TCC, você já vai ter muita propriedade sobre o assunto, então você vai ter mais facilidade em defender e também em criar um projeto de pesquisa aí para você estar, né, dando seguimento para a sua apresentação final. O segundo ponto que eu considero fundamental é que você crie uma apresentação estratégica. Você precisa ter um slide que tenha início, meio e fim. Você precisa ter um slide que contemple todos os capítulos e tópicos do seu TCC. Não pode faltar nenhum, porque isso vai te dar sequência, vai te dar robustez e vai ajudar você, né, a fazer a construção ali do teu raciocínio enquanto você faz a sua apresentação. Então não deixa, né, de ter ali a sua introdução, desenvolvimento, tudo certinho, para que você tenha facilidade em apresentar o seu tema e a desenvolver, né, o seu assunto ali dentro da apresentação. O terceiro ponto que eu considero fundamental é que você precisa criar slides com tópicos curtos e com figuras. Não adianta você querer escrever muito em slides, porque fica muito monótono. A ideia não é você ler o que você escreveu, mas os slides, ele precisa ser criado para te lembrar o que você precisa falar de forma sequencial. Então, se primeiro você vai falar sobre gestão de pessoas, você vai colocar lá em cima gestão de pessoas, e aí você começa falando sobre. Depois, se você quiser falar sobre recursos humanos, você deixa um tópico ali, recursos humanos, para você lembrar que tem que falar disso em seguida. Ou seja, a ideia dos slides não é você ler o que está nele, mas é você ter algo para te lembrar do que você vai falar, entendeu? Outro ponto que eu considero fundamental e que você precisa ter, tenha time. É isso mesmo, pessoal. Eu sempre falo para os alunos, né, que eles precisam falar devagar, com calma, com tranquilidade, respira fundo, não tem pressa. Normalmente as apresentações, elas têm um bom tempo ali para você apresentar seu trabalho, e você saber qual é o tempo de duração da sua apresentação para fazer os slides, uma vez que os slides vão direcionar o que você vai falar, isso é fundamental. Então, antes de você preparar os seus slides, você precisa saber qual é o tempo de duração da tua apresentação. Isso você precisa saber, porque como são os slides que vão direcionar a sua fala, fazer da forma que dê para você falar tudo no tempo determinado pela faculdade é fundamental para você ter sucesso e não ficar frustrado aí, né, com uma apresentação em que você precisa correr e acaba perdendo ali muita informação, né, por ficar perdido. Outro ponto fundamental que eu acho que você precisa saber e que muitos alunos fazem e eles se arrependem: não diga o que você não sabe. Se alguém perguntar para você uma coisa que você não sabe, sim, é melhor você falar que não sabe e que precisa se aprofundar sobre esse assunto do que você falar algo que não sabe e ou passar uma vergonha por estar errado, ou até mesmo o professor querer mais informações e você não saber dar, começar a inventar e eles tirarem ponto por você estar falando algo errado. Então eu sempre falo para os alunos: olha, se você não sabe de alguma coisa, eu acho que é mais interessante você falar que nesse assunto você não conseguiu se aprofundar, mas que se eles quiserem você pode se aprofundar e trazer respostas ali dentro do seu estudo. É melhor do que você falar algo que não sabe. E também um detalhe que eu julgo importante é: se você tem um conhecimento limitado sobre um assunto e eles te perguntam, o que eu sugiro que você faça é responda, mas já fale que o seu conhecimento é limitado sobre o assunto. Isso vai evitar que você gere mais perguntas para eles
E ao mesmo tempo, caso eles queiram que você se aprofunde no assunto, certamente eles vão pedir posteriormente após a sua apresentação, mas já não vão ficar te indagando, visto que você já deixou claro que não sabe sobre aquele determinado assunto dentro do teu tema. Então acho que isso é bem interessante, você ser bem sincero e bem formal com relação a isso, tá bom? Então, resumindo, os 6 pontos que você precisa se atentar. Eu vou ler aqui, tá bom? Você precisa criar uma apresentação estratégica, você precisa ter profundo conhecimento sobre o assunto, você precisa criar slides com tópicos curtos, precisa ter time, ter calma e não falar aquilo que você não sabe, tá bom? Esses são os pontos fundamentais. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né, com esse conteúdo. Tenho certeza que um desses pontos aqui você não sabia, e aí eu peço que você preste atenção nisso para que a sua apresentação seja um sucesso, tá bom? Pode me seguir nas redes sociais, deixa o like se esse vídeo ajudou você, tá? Pode deixar o seu comentário também com ideias para novos vídeos. E é isso, até a próxima!